se nós orarmos, se nós nos entregarmos diante de Deus, o Senhor vai responder ao nosso clamor. E eu quero convidar você, aí na sua casa, do lado da sua família, ou talvez sozinho, ouvindo essa palavra, quero convidar você, meu irmão, a crer que existe um Deus que pode fazer o impossível, que existe um Deus que pode abrir o mar vermelho, que existe um Deus que pode nos cobrir, que pode nos guardar, e a palavra de Deus diz que quando nós clamarmos, o Senhor vai nos ouvir e vai responder a nossa oração. Eu quero convidar você aí, a nesse momento, clamar ao Senhor. Feche seus olhos, comece a orar a Deus, comece a clamar ao Senhor. Nós estaremos orando aqui, você aí na sua casa, cobrindo a sua família, cobrindo a sua casa, cobrindo seus vizinhos, cobrindo seus parentes. E eu creio que no momento que nós como igreja nos posicionarmos, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Se posicione, meu irmão. Pai querido, nessa hora, Senhor, como igreja, como teus filhos, nós clamamos a Ti, Senhor. A nossa confiança não está em coisas, a nossa confiança está no Senhor. E nós queremos, meu Deus, nesta hora clamar ao Senhor, que o Senhor venha com misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre nós, e que nós possamos, meu Deus, ser guardados, que toda enfermidade, meu Deus, bata em retirada. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, da tua igreja, que nós possamos, meu Deus, passar por essa prova, passar por essas lutas e ser cada vez mais fortalecidos debaixo da tua palavra. Senhor, nós queremos apresentar e entregar nossas vidas a Ti. Que nessa noite Teu Espírito Santo, como todas as noites tem ministrado no nosso coração, o Senhor ministre em cada coração, cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que está sentada no seu lugar aí, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos, meu Deus, cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu chamado, viver tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós Te apresentamos as nossas vidas, apresentamos esse culto diante do Senhor, e que o Senhor faça conforme a Tua vontade, que o Senhor fale conosco essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Nós iremos louvar, louve aí na sua casa, aí onde você está, adore ao Senhor, se entregue à presença de Deus, no nome de Jesus, amém. A nossa adoração ainda é a arma mais forte que nós podemos ter. O mundo procura hoje uma cura para uma determinada doença, mas Jesus pode trazer a cura sobre a tua vida em tantas áreas dessa noite, em tantos locais. Ele pode alcançar por meio desta mensagem. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
leito de um hospital, Ele também te alcança. Teu reino é sempre e não encontra limites. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Ouve isso. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Será que você pode levantar suas mãos aí no seu lar? A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você pode dizer isso, querido? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Diga! Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu, para o teu, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo
teu louvor, Senhor. É para a tua honra, é para a tua glória, é para a tua gratidão, Senhor. Nós somos gratos a Deus, porque até aqui, como a tua palavra diz, Ebenezer, 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 até aqui, nos tem ajudado, nos tem sustentado, nos tem segurado na sua própria palma da mão, o Senhor. A Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Aleluia. Eu tenho um Deus, você também, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, eu posso te garantir, na palma de suas mãos. Receba essa palavra. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Ele não vai. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Onde? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela... Você crê? Você crê? Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Profetiza aí no teu lar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja, ainda que tudo possa parecer impossível, ainda que não haja saída para o homem, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar, Ele não vai essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aonde? Na palma de suas mãos. Declare: eu tenho Deus que não vai deixar essa luta. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aonde? Na palma de suas mãos. O choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, para terminar, diga isso: controle ainda está na palma de suas mãos. O controle ainda está nas mãos dele, querido. Aonde Deus está no meio dessa situação, eu digo para você, ele ainda continua no trono. Glória a Deus, ele não saiu de lá. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Ele vai, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do meu poder, rompendo em pé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé está sendo provado, querido, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. A cada dia nós iremos romper em fé, porque caminhamos não por aquilo que estamos vendo, não por aquilo que estamos ouvindo, mas caminhamos por fé. E esse momento é o momento de rompermos em fé, de levantarmos um clamor, de orarmos, de dobrarmos os nossos joelhos, de clamarmos ao Senhor, de dizer que nossa vida pertence a Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor, e a cada dia romper em fé. Que você aí na sua casa, meu irmão, aí onde você está, possa romper em fé, possa crer nessa palavra que é imutável. O Deus em qual nós servimos, o Deus no qual nós acreditamos, é o Deus que pode fazer o impossível. E eu creio que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Deus é poderoso. Que nós possamos permanecer firmes. Que isso não seja para paralisar a igreja, mas para que nós possamos nos aproximarmos mais de Deus, mais do Senhor. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero dizer para você que é uma honra ter você aqui, caminhando conosco, ouvindo, participando conosco desse culto de adoração ao Senhor. Quero pedir mais uma vez que você seja um canal de Deus na vida de tantas pessoas, que você possa compartilhar essa live, que você possa chamar outras pessoas para receber da palavra de Deus, do que Deus tem para nossas vidas. Amém, meu irmão? Seja bem aí na sua casa, que o Senhor te abençoe e que o Senhor guarde a sua vida. Amém? Nós vamos passar agora para os nossos avisos.
O primeiro aviso que eu quero dar para você é que todos os nossos cultos, a partir de hoje, por tempo indeterminado, eles serão online. Então você, por enquanto, vai nos acompanhar somente pelo Facebook. Mas nós estamos trabalhando, nós estamos verificando para também começar a transmitir pelo YouTube. Tá bom, meu irmão? Mas por enquanto é o Facebook. E todos os nossos cultos, a partir de hoje, o culto de quarta-feira, nós teremos culto normal às 19h30. Normal, nós aqui, você aí na sua casa, acompanhando e sendo abençoado pela palavra de Deus. Então, quarta-feira, nós temos encontro marcado às 19h30 pelo Facebook. Na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o nosso GC também. Você vai estar compartilhando, assistindo, e nós estaremos transmitindo também ao vivo o nosso GC. Então, quinta-feira é dia de GC, nós estaremos transmitindo o nosso GC. Você vai nos acompanhar aí na sua casa, você que caminha conosco, que faz parte aqui da igreja, você que está nos assistindo pela primeira vez, que está nos conhecendo, você é meu convidado para estar conosco às quintas-feiras, às 20 horas, participando aqui ao vivo pelo Facebook do nosso GC. Para quem ainda não conhece o GC é a visão da nossa igreja. O GC é a célula, é o grupo de crescimento, é o momento que nós temos para termos comunhão, para aprendermos da palavra de Deus. E na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos dando início ao nosso GC. E na sexta-feira, meu irmão, às 19h30, nós estaremos aqui com a nossa reunião de oração. De 19h30 às 20h30, nós estaremos aqui orando ao Senhor. E você poderá enviar seu pedido de oração, você poderá fazer o pedido de oração, que nós estaremos aqui também ao vivo, transmitindo a reunião de oração, para que você aí na sua casa, junto conosco, possa orar e clamar ao Senhor. E nós estaremos orando pelos seus pedidos, sexta-feira, às 19h30. Irmãos, segunda-feira, nós vamos ter um jejum. Toda a igreja está convocada a participar desse jejum. O jejum vai ser a segunda-feira. Você, irmão, pode escolher um alimento, tirar um alimento. Você pode tirar o café, pode tirar o almoço, pode tirar a janta, ou escolher um alimento que você irá jejuar e orar ao Senhor. Eu quero que você tenha essa certeza, que no momento que a igreja se posicionar, que a igreja dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, o Senhor vai nos responder. E amanhã nós estaremos fazendo jejum e orando a Deus, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor transforme as nossas vidas. Amém? Então, segunda-feira vai ser o nosso jejum. Esteja participando conosco. No sábado, nós continuaremos tendo o Legacy, também ao vivo. Você irá assistir o Legacy lá de Varginha, a transmissão dos nossos irmãos. Eles estarão transmitindo o culto Legacy Jovens, e você é meu convidado a estar participando conosco do Legacy às 19h30, também ao vivo, só que pelo canal da Lagoinha de Varginha. Amém? E no domingo, às 18h30, esse culto aqui vai continuar sendo transmitido ao vivo, e você está convidado a participar conosco. Até quando, pastor? Até quando Deus assim nos permitir. Amém, irmãos? Que você possa estar aí se guardando a sua família, que logo isso vai passar. A Bíblia diz que todas as coisas não fogem, nada fogem das mãos e do controle de Deus. E tudo que está acontecendo tem um propósito. E eu creio que esse propósito é para que nós pudéssemos, no momento mais em família, mais em casa, orando mais, buscando mais, se entregando mais ao Senhor. E domingo, às 18h30, nós estaremos iniciando o nosso culto da família. Amém, meu irmão? Todos os nossos eventos, as nossas programações, elas estão suspensas por um tempo indeterminado. O curso de batismo está suspenso, a vigília que teríamos também está suspensa, as cantinas que estaríamos fazendo do novo prédio ficar suspensa por enquanto. Todas as programações, fora os cultos e o GC e a oração, estarão suspensas.
Então, nós iremos estar aqui comunicando, nós falando para você os dias que retornaremos normalmente, mas as programações, elas estão suspensas. Irmãos, nós temos uma direção para ficarmos em casa, para você não sair da sua casa, para você evitar ao máximo estar em aglomerações, em meio às pessoas, para você não ser um agente transmissor desse vírus. Mas nós somos igreja. A igreja do Senhor, ela não pode parar. E é por isso que nós estamos aqui, fazendo a transmissão desse culto. Aí, para você ir no conforto da sua casa, ser alcançado pela palavra de Deus. Porque não há nada que pode nos separar da presença de Deus. Não é a distância, não é uma enfermidade, não é um problema. Não há nada que possa nos separar da presença de Deus. E nós, como igreja, nós estaremos aqui nos horários de culto, cultuando ao Senhor, levando a palavra de Deus. E também nas segundas, terças e sextas-feiras, pela parte da manhã, de 9 a meio-dia, nós estaremos aqui para atender você. Você, meu irmão, que está precisando de um acompanhamento pastoral, de um atendimento pastoral, eu entendo, junto com a nossa igreja, que o papel da igreja é esse. Assim como os médicos estão lá, junto com os doentes, arriscando as suas vidas, no meio da enfermidade, e eles não podem parar de atender, de cuidar, nós, como igreja do Senhor, não podemos paralisar também. Então, segunda-feira, terça-feira e sexta-feira, 9 ao meio-dia, nós estaremos aqui para você que está precisando de uma palavra, de uma oração, você que quer um atendimento pastoral, nós estaremos aqui para atender você. Eu só peço que você envie uma mensagem para o nosso número. Nós temos o número oficial da igreja, da Lagoinha de Três Corações. O DDD é o 035, o número é o 99839 5228. Que você possa estar agendando com a pastora o seu atendimento, para nós não fazermos aglomeração, para não chegar aqui muitas pessoas e nós evitar ao máximo possível ter aglomeração aqui no templo. Então, você, meu irmão, será recebido e terá o acompanhamento que o tem para nossas vidas. Outros avisos nós estaremos compartilhando nos grupos, nas redes sociais. Esteja atento, esteja verificando que nós estaremos passando lá para você. Amém? Então, glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia aí onde você está, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós iremos entrar agora no momento de dízimos e ofertas. No momento da igreja do Senhor se tornar participante da obra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, dízimos, dizimar, ofertar, é um ato de fé.
Dizimar e ofertar é para quem crê. É um princípio que Deus deixou para a sua igreja. É um princípio que o Senhor deixou para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade ou o privilégio de participarmos da obra de Deus. A obra do Senhor, ela não para. A igreja, ela não fecha as portas. A igreja, ela não dá um tempo. A igreja, ela continua. A igreja, ela persevera. E a igreja, ela precisa continuar. E nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Entender que é um privilégio que Deus dá a mim e a você, sendo participantes da obra de Deus. Paulo diz aqui que a igreja da Macedônia rogava para poder ajudar, para poder participar. E a palavra de Deus diz, Paulo diz que e eles faziam muito além, acima do seu poder, muito além do que eles podiam. Mas o que é interessante que Paulo diz, deram voluntariamente. O dízimo e a oferta, meu irmão, não pode ser um peso na sua vida. Eu, como pastor, eu digo para você, se você for entregar o seu dízimo, devolver o seu dízimo ao Senhor, dar a sua oferta a Deus, ofertar algo ao Senhor, e se você, no momento que você estiver dizimando e ofertando, isso te causar algum peso, alguma dor, ou você fazer por obrigação, eu digo para você, não dizime e não oferte. Porque você estará fazendo com a motivação errada. Você estará fazendo com o princípio errado. E Deus diz aqui, a palavra de Deus diz e nos ensina que nós temos que entender o propósito e fazer voluntariamente. Porque segundo o seu poder, Paulo diz, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo assim, que dizima, oferta, aquele que primeiro se entregou ao Senhor, aquele que primeiro entendeu o seu chamado, aquele que primeiro entendeu o seu propósito. O dízimo e a oferta é para quem crê, é para quem. Eu gostaria de convidar você aí na sua casa, aí onde você está, separar o seu dízimo, separar a sua oferta. Enquanto nós aqui iremos cantar um louvor, enquanto esse louvor é entoado, você separa o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E onde você está, meu irmão?
Apresente ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Nós iremos orar aqui pela sua vida. Pai, eu quero nessa hora, meu Deus, apresentar os dízimos e as ofertas. Pai querido, mais do que cédulas, mais do que notas, tem, meu Deus, o entendimento do teu reino e da tua vontade. Pai querido, eu oro para que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, sobre aquele que pode, que tem e que consegue, meu Deus, dizimar e ofertar na tua presença. E sobre aqueles, meu Deus, que não têm o que dizimar e o que ofertar. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Que o Senhor, meu Deus, venha com a tua provisão. Venha com a tua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Se alguém aqui, meu Deus, que está nos ouvindo, está desempregado, que o Senhor abra uma porta, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, abra uma porta de emprego na sua direção. E que cada dízimo, cada oferta, meu Deus, cumpra o seu propósito no reino de Deus. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, nos dê graça e sabedoria para administrar o que o Senhor tem confiado a cada um de nós. No nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Nós vamos passar agora para a palavra de Deus. E como é de costume, eu gostaria que você aí na sua casa pegasse a sua Bíblia, abrace a sua Bíblia, e que você, aí onde você está, possa falar, declarar, fazer a nossa confissão de fé. Pegue a sua Bíblia aí e repita comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Abraça sua Bíblia, meu irmão. Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, apresentar a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite venha falar conosco. Que o Senhor nessa noite venha ministrar no nosso coração. E que nós possamos, meu Deus, receber da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a tua vontade. Que o Senhor venha nos direcionar para o centro da tua vontade, Deus. Que a tua palavra, meu Deus, alcance cada coração. Cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo. Que possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. E aí onde ela está, que o Senhor ministre ao seu coração. Que o Senhor fale conosco, como muitas vezes tem falado ao nosso coração. Nós apresentamos e entregamos essa palavra diante do teu altar. Que eu seja um instrumento teu para fazer a tua vontade, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia agora, aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Você que está aí nos acompanhando, compartilhe essa mensagem, convide outras pessoas para receber mais da palavra de Deus e da presença do Senhor. E eu sei que aí onde você está, você será tocado pelo Deus Todo-Poderoso. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Você que está aí, meu irmão, o tema da nossa mensagem hoje é: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor do Senhor? E Paulo começa a descrever aqui várias características, várias situações, várias tribulações, vários momentos que possam nos separar. Mas ele inicia esse texto dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Em momentos como esse, meu irmão, em que estamos vivendo, é que nós podemos entender o quão frágeis nós somos. É em momentos como esse que nós possamos entender e ver que nós somos dependentes de Deus. Que você pode ter o que for, pode ser quem for, pode possuir bens materiais que for, pode ser a pessoa mais famosa do mundo, mas nesse momento não há diferença. Nós vemos e entendemos que precisamos da presença de Deus. É no momento como esse que nós vemos a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis, o quanto eu e você necessitamos da glória de Deus nas nossas vidas. Irmãos, as lutas, as dificuldades, os problemas que enfrentamos não são para nos matar, são para aperfeiçoar a nossa fé. Toda luta que passa, toda dificuldade que você passa, todo momento de tribulação que você está passando, não é para te matar, não é para te destruir, é para que você amadureça, é para que você cresça, é para que você entenda e compreenda que você sem Deus não é nada. Que todos nós precisamos de Deus, que todos nós precisamos estar na presença do Senhor, precisamos ser abraçados por esse Deus. E as dificuldades, os problemas servem para fortalecer a nossa fé. Esse momento, meu irmão, em que não podemos estar juntos, não podemos estar aqui fisicamente, temos que ficar em casa, é o momento para você não tirar férias, e sim para você se posicionar como um homem e uma mulher de Deus. É o momento para você se levantar como um profeta de Deus, e no lugar de estar espalhando mentiras, morte, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a palavra do Senhor. Levante em oração, levante de madrugada, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Quando entendemos que as lutas e as dificuldades não são para nos matar, mas são para nos aproximar mais de Deus. É para que você, meu irmão, aproveite esse momento para estar mais perto de Deus. Que você aproveite esse momento para ler a Bíblia, para estar diante da presença do Senhor. E tudo na nossa vida é para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja fortalecida em Deus. No culto passado, no domingo passado, o pastor Sérgio deu um exemplo aqui.
ele falou sobre o oleiro. O oleiro, ele pega o barro, ele vai até onde a argila está, pega aquele barro, está no meio daquela lama, daquele lodo, ele separa o barro e ele começa a movimentar, a mexer, a amassar aquele barro. Enquanto ele está amassando o barro, ele está tirando as impurezas, ele está tirando as raízes, está tirando as pedras, ele está deixando o barro pronto para ele moldar um vaso novo. E aquele oleiro, quando ele tira todas as impurezas, ele pega aquele barro e começa a moldar o vaso conforme é o seu desejo. E ali ele vai moldando e vai tirando vai tirando aquilo que está excedendo, o barro é que está excedendo, e começa a montar o vaso. E irmãos, entenda algo: depois que esse vaso está pronto, depois que esse vaso é feito, ele está mole, ele ainda não está pronto para ser usado, ele precisa ir até a fornalha. E quando ele entra na fornalha, ele fica ali um tempo. E depois desse tempo, aquele vaso está pronto para ser usado. Aquele barro está vencido, aquele barro está endurecido. Você está entendendo o que Deus está fazendo com a igreja e com os povos, com todo o povo? Essa dificuldade não é para nos matar. Essa dificuldade não é para você se desesperar. Essa dificuldade não é para você achar que não tem mais jeito. É para a sua fé ser fortalecida, para depois dessa situação, a igreja do Senhor se levantar cada vez mais forte, cada vez mais firme, cumprindo o propósito de Deus. E o vaso está pronto para ser usado. Meu irmão, não existe vencedores sem luta. Não existe vitoriosos sem passar por adversidade ou por obstáculos. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. No mundo nós passaremos por aflição, passaremos por obstáculos, por adversidade. As lutas, meu irmão, não vêm até você para te matar, mas vêm para cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. As lutas servem que o nome do Senhor seja glorificado. As lutas servem para que o nome de Deus seja exaltado. A Bíblia diz em João capítulo 11, que Jesus estava com os discípulos pregando, ministrando, e de repente chegou as irmãs de Lázaro e disseram assim: Senhor, aquele a quem tu ama, que era Lázaro, está doente, ele vai morrer, vai lá, ora por ele, dá uma palavra. E a resposta que Jesus dá para aquelas mulheres diz assim, João capítulo 11, versículo 3 e 4, Jesus diz assim a palavra de Deus: mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, as adversidades, os problemas, as tribulações não são para nos matar, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na sua vida, para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida, para que através da sua vida, do nome de Jesus, do milagre do Senhor na tua vida, das mãos do Senhor sendo estendida pela sua vida, outras pessoas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. É para isso que as lutas vêm, que passamos por adversidade. Não é para te matar, é para glorificar o nome de Deus. Dê um glória a Deus aí onde você está. Exalte ao nome do Senhor, porque é isso que nós temos que fazer, é glorificar, é exaltar, porque temos um Deus que não nos deixa, que não nos desampara, que está sempre conosco e vai nos dar o escape, vai nos tirar dessa adversidade. Eu creio. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Tudo que passamos é para glorificar o nome de Deus. Em
tudo, meu irmão, em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, nós podemos ver quão grande é o amor de Deus. Quão grande é o amor de Deus por você. Quão grande é o amor de Deus, o cuidado de Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Em tudo nós podemos observar o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Irmãos, precisamos entender que em tudo Deus está nos cuidando, que em tudo Deus está nos guardando. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Sabe por quê? Para que nós possamos voltar para o centro da sua vontade. Para que você possa voltar, deixar de andar pelo caminho que Deus não quer e volte ao caminho que Deus quer, aonde Deus te colocou, que é no centro da vontade de Deus. Irmãos, em tudo podemos ver o cuidado de Deus. A Bíblia fala a história do filho pródigo, que ele estava lá e pediu a herança do seu pai. Ele foi até o seu pai e pediu a herança, achando, meu irmão, que estava tudo bem, que não tinha nada de errado, que ele precisava viver a vida dele, que ele precisava viver, que era melhor estar longe da casa do pai, estar longe da casa do Senhor. E o pai deu a sua herança. Irmãos, eu acho tão interessante essa passagem, porque quando o filho chega até o pai e diz assim: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu quero o que é meu. E o pai não questiona. O pai não diz: para onde você vai, menino? O que você vai fazer? Você quer fazer o que da sua vida? Não. A Bíblia diz que o pai pega a parte que cabia ao seu filho. E esse filho sai, esse filho vai embora. Mas, quando tudo acabou, quando tudo se acabou, ele para e percebe, e olha ao seu redor, e vê que não tinha lugar melhor do que a casa do seu pai. Que não tinha um lugar melhor que a casa do Senhor, do pai dele, para ele estar. Que não tinha um lugar melhor para ele viver. Sabe que Deus está nos ensinando com essa adversidade que estamos vivendo hoje? Talvez permitido, meu irmão, que a igreja do Senhor passasse por toda essa situação para perder o que tinha e não estava valorizando. Porque quando nós não tínhamos essa adversidade, por estar aqui adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, indo aos cultos, indo ao GC, evangelizando, levando a palavra de Deus, nós estávamos ocupados com tantas coisas e menos com a palavra do Senhor. E talvez Deus tenha tirado para que eu e você pudéssemos entender e compreender e valorizar o que Deus tem nos dado. Irmãos, que privilégio é podermos adorar a Deus. Que privilégio é poder adorar ao Senhor, poder estar na presença de Deus. E nós temos deixado ou desvalorizado isso, como aquele filho pródigo fez com o seu pai. Mas eu quero declarar essa noite na sua vida, que a partir de hoje, levante suas mãos, a partir de hoje, Deus vai mudar a tua história e você vai voltar para o lugar da presença de Deus. Você vai voltar para o lugar da presença do Senhor. Você vai orar mais, buscar mais, jejuar mais, ler mais a palavra de Deus e glorificar mais o nome do Senhor. O que pode nos separar do amor de Deus? As nossas escolhas, nossas decisões, o caminho que você escolhe, o caminho que você decide trilhar,
pode te levar para mais perto de Deus ou te afastar da presença dele. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está perguntando: quem pode nos separar desse amor? O que pode nos separar desse amor? Irmãos, primeira coisa que precisamos entender é: que amor é esse que Paulo está falando? Que amor é esse que Paulo está dizendo que quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, entenda algo: amor é a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. A natureza faz parte da natureza de Deus, o amor. Deus é amor. Deus é o amor. É o amor nas nossas vidas. Jesus, quando veio, é a configuração ou a transfiguração desse amor nas nossas vidas. Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, quando Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo, irmãos, o que tem de tão valioso, o que tem de tão grande lá fora, no mundo, que pode nos separar desse amor? O que tem de tão valoroso que pode nos tirar esse amor das nossas vidas? Deus prova seu amor para mim e para você. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o amor que Ele tem por você, pela sua família, pelo seu casamento. Ele prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, você consegue entender isso? Nós não merecíamos. Mesmo assim, Cristo veio e morre por mim e por você. Essa é a maior prova de amor que o mundo pode ter. Essa é a maior prova de amor que você possa ter, meu irmão. Eu vejo tantas pessoas solitárias, pensando assim: ninguém me ama, ninguém liga para mim. Ou às vezes esperando que alguém apareça e faça, ou crie, ou diga, ou tenha uma prova de amor. Eu queria que alguém se importasse comigo, eu queria que alguém viesse até mim e me abraçasse. Meu irmão, Cristo já fez isso por você. Cristo já provou o seu amor quando Ele veio e se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Não existe prova maior de amor do que essa. Sendo que a maior prova de amor já foi feita. Jesus deu a sua vida, se entregou por pecadores que não mereciam. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus prova o seu amor entregando o seu Filho por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. O amor de Deus, ele está disponível até você. O amor de Deus está disponível a mim e a você, meu irmão. E esse amor não é porque nós somos bons, não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu ajudo os pobres, é porque Deus nos ama.
não é porque nós somos bons, é porque a graça nos alcançou. Deus prova o seu amor quando entrega o seu Filho, e a graça do Senhor nos alcança. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Você e eu não merecíamos, mas o Senhor se entregou. Então é isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? É esse amor que não poupou o seu único filho por você. É esse amor que não poupou e veio a esse mundo, sofreu, foi crucificado por mim e por você. E Paulo está dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está querendo dizer, meu irmão, o que tem de tão grande, o que tem de tão valioso, o que tem de maior do que esse amor, para que você possa virar as costas, para que você possa negar? Não há nada que possa nos separará do amor de Deus. Não há nada que pode te separar do amor do Senhor. Deus, sem Deus, meu irmão, nós não somos nada. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Não existe nada, meu irmão, mais importante e maior na minha e na sua vida do que o amor de Deus. Não há nada. Não há nada mais importante. Não há nada mais sublime. Não há nada que nós possamos desejar tanto que não seja o amor de Deus. O que falta na sua vida? O que está faltando para você? Sabe quando será preenchido esse desejo que arde no seu coração? O dia que você deixar Deus entrar verdadeiramente nele. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Se há uma necessidade na sua vida, se você não está nos caminhos do Senhor, deixe o Senhor entrar no seu coração e suprir todas as suas necessidades. É esse amor que Paulo está perguntando. Meu irmão, quem pode te separar? Quem pode te separar do amor de Cristo? Quem, entendendo e compreendendo a grandiosidade desse amor, o que pode nos afastar da presença de Deus? O que pode nos tirar da presença de Deus? E é interessante que, infelizmente, alguns têm desistido desse amor. Alguns têm desistido desse amor valioso, desse amor que foi entregue na cruz por mim e por você. Por colocarem, às vezes, uma oração, querer que Deus responda a uma oração, querer que Deus responda a algo. E quando Deus não responde, se afasta da igreja. Ou às vezes por colocar expectativa em homens. Irmão, sua expectativa não pode estar em homens, mas em Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Em João capítulo 6, versículo 65, diz assim: e prosseguiu, e por isso que eu lhe disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos, aqui está a resposta da pergunta de Paulo. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Quando Jesus está ministrando ao povo, Jesus dá umas palavras, às vezes, um pouco duras para aquelas pessoas. E alguns discípulos, a Bíblia diz que eles se afastam, eles vão embora. E Jesus pergunta: vocês também não vão? E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos, o que nos separará que irá nos separar do amor de Deus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
se só Ele pode nos dar a paz, se só Ele pode nos dar o amor, se só Ele pode nos transformar, nos curar, só Ele, para onde nós iremos? Irmão, você só vai encontrar a verdadeira paz do Senhor. Você pode procurar em vários caminhos, procurar em festas, em boates, em um vício, na droga. Você pode procurar a verdadeira paz, você só vai encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. Somente nele que você vai encontrar a verdadeira paz. A verdadeira paz vem do Senhor. Compreendendo esse amor, nós passamos por todas as tribulações. Só quando compreendemos a grandiosidade, o tamanho desse amor, o tamanho do sacrifício que foi feito por mim e por você, nós conseguimos passar pelas tribulações, pelas adversidades. Em Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Irmãos, quando entendemos o amor de Deus nas nossas vidas, nós temos força para resistir a todas as adversidades. E Paulo começa aqui a descrever algumas situações ou algumas adversidades que poderemos passar. Eu queria falar para você essa noite. A primeira pergunta que Paulo faz para a igreja é: quem nos separará do amor de Cristo? E eu pergunto para você: será a tribulação? Irmãos, a palavra tribulação vem do latim debulhar, moer. No grego, sugere uma pressão externa. O povo de Deus sempre foi perseguido. O povo de Deus sempre passou por tribulações. O povo de Deus sempre passou por lutas. O povo de Deus foi açoitado no Egito, perseguido no deserto, levado ao cativo, muitas vezes dentro de sua própria casa, perseguido pelos romanos. Irmãos, então, o que irá nos separar da presença de Deus? Será a tribulação? Será a perseguição? Será que esse momento que vai nos separar da presença de Deus? Podemos passar por tribulação na família. Nós temos pressões, tribulações também na nossa casa. Problemas financeiros, às vezes a criação dos filhos. Tentações querendo dividir, separar os casais. Será a tribulação que vai nos separar do amor de Deus? Em tudo isso, entenda algo, em tudo isso, com a tribulação, com a adversidade, com os problemas, eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pode vir a tribulação que vier, pode vir a adversidade que vier, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para a honra e glória do Senhor, glorifica o nome do Senhor aí onde você está. Dê um glória a Deus, dê um glória ao Senhor, dê um aplauso, abrace o seu irmão aí do seu lado e fale que Deus é a nossa força, é o Senhor. A segunda pergunta que Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia? Se a tribulação é algo externo, é algo que estamos vendo, a angústia, ela é interna. A angústia faz você sentir sem força para se mover, incapaz de levantar, impossibilitado de prosseguir, às vezes sem esperança. Será que vai ser isso que vai te separar da presença de Deus? Será que serão essas coisas, a angústia, não saber como será, meu Deus, como será o amanhã? Meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus, como que será isso? A falta de esperança, é isso?
que vai te separar do amor de Deus? Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, tem a resposta de Deus para vencermos as angústias da vida. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A palavra está dizendo assim: quem pode te dar a esperança é você se lembrar, trazer à memória o que te dá esperança, que é, meu irmão, a palavra de Deus. É a palavra que nos dá esperança, é a palavra que não nos deixa cair, é a palavra que não nos deixa desistir. Se a angústia bater na sua porta, busque em Deus e na palavra de Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança, pois as misericórdias do Senhor na minha e na sua vida são inesgotáveis. Não há limites. E é isso que você precisa se apegar, precisa abraçar essa esperança que é a palavra de Deus. A terceira pergunta que é feita, que Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição? Irmãos, a igreja sempre foi perseguida. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Tantos homens e mulheres de Deus foram perseguidos. Mas é isso que vai nos paralisar? Não. Nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A igreja foi perseguida, Jesus foi perseguido. Com nós não será diferente. Você pode ser perseguido aí no seu trabalho, você pode ser perseguido aí na sua casa, você pode ser perseguido em vários outros caminhos, mas eu quero dizer que Deus vai te dar a vitória, que Deus é por você, Deus está para a honra e glória do seu nome. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, olha o que Paulo diz para mim e para você. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Irmãos, a gente pode estar perplexo com toda essa situação, mas não podemos estar desesperados. Precisamos estar centrados, precisamos estar posicionados, saber quem nós somos em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A perseguição pode vir, a tribulação pode vir, a angústia pode vir, mas nós temos que ficarmos destruídos, deixar que isso venha destruir aquilo que Deus tem feito na sua vida, deixar aquilo destruir a obra que Deus já tem começado na sua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. A quarta pergunta que Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome ou a nudez? Muitos, meu irmão, negam a Cristo por não ter recebido, ou por Deus não ter respondido uma oração. Muitos têm orado para Deus, para que Deus, Senhor, me abençoe ali, Senhor, abre essa porta, Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Irmãos, temos que orar sim, mas se não for da vontade de Deus, se não for o momento de Deus te abençoar, seja grato a Deus. Será que o fato de estarmos desempregados, o fato de não ter o que comer, o de não ter o que investir, é suficiente para negar a obra da cruz?
O fato de não termos um emprego é suficiente para você negar aquele que te amou, que se entregou por você? Filipenses capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Paulo nos ensina mais uma vez. Filipenses 4, 12 diz: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós só queremos usar essa última parte do versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para passar por essa frase, por esse texto, para dizermos tudo posso naquele que me fortalece, não é só nos momentos bons, não é só nos momentos alegres, é passando pela dificuldade. É como Paulo diz, sei o que é passar necessidade, sei o que ter fartura. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Irmãos, Paulo está dizendo, meu irmão, não importa a tua situação hoje, não importa o que estamos vivendo hoje, não importa a enfermidade que está lá fora, tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus pode nos guardar sim, porque Ele é poderoso para fazer o impossível nas nossas vidas. Deus é poderoso para colocar nesses cientistas, nos médicos, dar sabedoria para eles, para que eles possam desenvolver uma vacina, para que eu e você possamos ser curados, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. A quinta pergunta que Paulo faz é: quem nos separará do amor de Cristo? Será o perigo ou a espada? Irmãos, o que pode te separar do amor de Cristo? O que pode te separar da presença de Deus? Será o perigo ou a espada? Será que vai ser um vírus que vai te separar da presença de Deus? Será que é uma enfermidade? Será que é alguém dizendo assim para você, nega Cristo ou morre, que vai fazer você se separar da presença de Deus? Será o perigo de morte que vai nos separar da presença de Deus? O apóstolo Paulo, ao falar sobre sua vida, ele diz em 2 Coríntios, abre aí onde você está, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vamos ler a palavra de Deus. Paulo dizendo, olha só o que Paulo passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Quantos açoites você já recebeu? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos que da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, Paulo está dizendo, irmãos, o que irá nos separar do amor, o que vai nos separar do amor de Deus? Será que vai ser os amigos? Não separou Paulo. Será que vai ser a fome? Será que vai ser a adversidade? Será que vai ser os sofrimentos? Será que vai ser a fadiga? Será que vai ser o frio ou a nudez?
nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada que possa te separar, meu irmão, do amor de Deus que está em Jesus. Você precisa se apegar a Ele, abraçar Ele, estar perto dEle, não se afastar da presença do Senhor, e nada vai te separar do amor de Deus. Irmãos, Paulo começa perguntando: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? E ele começa a enumerar: será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Será que vai ser diversidade? Será que vai ser os problemas? Sabe o que Paulo está querendo nos dizer? Paulo está nos ensinando a vencer a diversidade. Paulo está nos ensinando a vencer as lutas, as guerras, os problemas que surgem nas nossas vidas. O primeiro ensinamento que Paulo nos deixa para vencer todas essas adversidades, o primeiro ensinamento que Paulo nos dá, sabe qual é, meu irmão? Que sempre devemos recorrer à Bíblia. Sempre recorra à palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Olha o que Paulo está dizendo. Romanos 8, 36. Como está escrito. Irmãos, Paulo começa a dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome? Será a nudez? A perseguição? A morte? Ou isso? Ou aquilo? Ele começa a dizer o que pode nos separar. E ele começa a nos ensinar o que pode nos fortalecer. A primeira coisa que Paulo recorre é a palavra de Deus, quando ele diz: como está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia. Na palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, Paulo está nos ensinando que a Bíblia é a nossa fonte de conforto. Que quando a adversidade vier, a luta vier, você precisa correr para a Bíblia. Você precisa correr para a palavra de Deus. Você precisa correr para a presença do Senhor. A Escritura deve ser a nossa fonte de conforto, consolo e segurança. Quando Paulo diz como está escrito, sabe o que ele está fazendo? Paulo está citando o Salmo 42, versículo 22. Paulo diz: será tribulação, será adversidade, será os problemas, o que pode nos separar do amor de Deus? Mas ele diz assim, como está escrito. Paulo diz assim, como a minha Bíblia diz, lá em Salmos, capítulo 44, versículo 22. Contudo, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É a palavra de Deus que você tem que correr nesse momento. Palavra de Deus que você tem que buscar refúgio e socorro. Não é nas circunstâncias, não é nas coisas. Irmãos, o que não devemos buscar, aonde você não deve buscar consolo e segurança, sabem que? Em músicas, em pessoas, em pastores, em placa de igreja, ou em qualquer outra situação. Você deve buscar socorro na palavra de Deus. É ela quem te fortalece. É ela quem não faz você desanimar. É ela quem não deixa você, que pode a tristeza vir, a dificuldade vir. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor se renova a cada manhã. Ela nos renova. Irmão, corra para a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo nos manda fazer é lembrar daquilo que está escrito. Quando a adversidade vier, lembre da palavra de Deus. Corra para a palavra de Deus. Não corra para aquilo que você tem, para aquilo que você pode. Dobre os seus joelhos diante do Senhor
e entregue a sua vida a Ele, entregue a sua vida ao Senhor, corra para a palavra de Deus. Devemos, meu irmão, nos alimentar da Bíblia, da palavra, devemos viver pela fé, e essa fé precisa ser uma fé bíblica, uma fé de acordo com a palavra de Deus, com o que a palavra está nos dizendo, com o que a palavra está nos orientando. O segundo ensinamento que Paulo nos dá para vencermos as adversidades é que eu e você, meu irmão, somos mais do que vencedores. No versículo 37, Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, Paulo usa aqui uma conjunção adversativa. Paulo está usando aqui algo que representa uma oposição. Quando ele usa mais, Paulo está dizendo assim: irmãos, vem a luta, vem a tribulação, vem a dificuldade, vem os problemas, vem a adversidade, mas há uma oposição contra tudo isso. Paulo está dizendo, essas coisas podem vir, a dificuldade ela pode vir, o problema ela pode vir, porém, entretanto, todavia, eu e você somos mais do que eu e você somos. Glória a Deus. Paulo está dizendo, entretanto, porém, todavia, eu e você, mesmo que a adversidade venha, os problemas venham, eu e você somos mais do que vencedores. Mas há uma condição para ser mais que vencedor: por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Para vencermos as lutas, para vencermos as adversidades, para sermos mais do que vencedores, precisamos estar arraigados em Deus. Precisa estar firme no Senhor. Precisa estar firme naquele que nos amou, que foi Cristo Jesus. Você, meu irmão, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo, a verdadeira paz. Você, meu irmão, que está me ouvindo aí, só vai encontrar em Cristo Jesus. Ele pode te dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. É através de a glória ao Senhor. É através de Jesus Cristo que temos acesso à vitória. É através de Jesus Cristo que temos acesso à presença de Deus, à presença do Senhor. Você só terá acesso quando você entregar a sua vida a Jesus. Quando você entregar a sua vida ao Senhor. O terceiro ensinamento que Paulo nos dá, e aqui nós já estamos finalizando a nossa mensagem de hoje, é que nada pode nos separar do amor de Deus. Irmão, nada poderá
separar você do amor de Deus. O que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. O que você precisa fazer é entender que você sem Deus não é nada. O que você precisa entender é que você precisa buscar ao Senhor. E nada, meu irmão, poderá te separar do amor de Deus. Paulo finaliza no versículo 38 de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Paulo diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, não há nada que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada que pode te separar. Nada que pode separar você do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Não há nada. Nada pode nos separar. Nada pode tirar você, meu irmão, da presença de Deus. Não é o fato de não estarmos juntos que vai nos impedir de sentir a presença de Deus. De você aí na sua casa continuar buscando ao Senhor. De você aí onde você está continuar clamando a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos. Eu quero te dizer essa noite, meu irmão, que não tem nada que pode te separar da presença de Deus. Que não tem nada que pode te separar da presença do Senhor. Que não tem nada que pode te afastar da presença desse Deus Todo-Poderoso. E aí onde você está, com seus olhos fechados, orando ao Senhor, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, que está lá em Salmos, capítulo 46, de 1 a 11, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nele, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Meu irmão, basta uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meu irmão, quem está conosco? Quem é a nossa torre forte? Quem é a nossa torre segura? É o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem te fortalece. É Ele quem não deixa você sair. É Ele quem te guarda. Irmão, nada,
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Adore ao Senhor e onde você está. Minha fé é provada. Adore ao Senhor. Tu me dás Feche os olhos. de crescer. Comece a engrandecer a Deus. Louve ao nome do Senhor. Adore ao Senhor, meu irmão. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, é a chance, é a oportunidade que temos de sairmos mais fortes, de sairmos vitoriosos. E eu creio, meu irmão, como a palavra de Deus diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meu irmão, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gostaria de finalizar aqui orando para você. Você, meu irmão, que está ouvindo essa ministração, está sendo alcançado pela palavra de Deus. Você que está aí na sua casa e entendeu essa palavra, e entendeu o propósito de Deus para a sua vida, e gostaria, meu irmão, aí onde você está, de entregar a sua vida a Jesus. Ou você, meu irmão, que deixou levar por tantas circunstâncias e está afastado dos caminhos do Senhor, você quer voltar à presença de Deus, eu quero orar por você. Aí onde você está, meu irmão, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Feche seus olhos e coloque a mão no coração. E vamos declarar junto essa oração. Senhor Jesus, aí onde você está, repete essa oração. Nessa noite, eu decido entregar a minha vida a Ti. Nessa noite, Senhor, eu decido voltar para a Tua presença, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Recebe-me, Senhor, que a partir de hoje eu venha viver e fazer a Tua vontade. Que a partir de hoje, meu Deus, nada possa me separar do Teu amor. Que a partir de hoje eu venha viver a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você, meu irmão, que está nos assistindo e entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria que você colocasse aí, escrevesse aí: eu estou entregando minha vida a Jesus. Ou escrevesse: eu estou me reconciliando com o Senhor. Ou se você quiser, você pode nos ligar ou mandar um WhatsApp para o número 035 99839 5228. Eu vou repetir: DDD 035
99839 5228. Que você, meu irmão, possa ligar, mandar um WhatsApp, declarando que você está entregando sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele. Que você possa, aí onde você está, ser abençoado pelo Senhor. Que o Senhor te alcance, em nome de Jesus. Levante suas mãos, igreja, aí onde você está na sua casa. Levante as suas mãos. Em tudo, temos que dar graça e ser agradecido ao Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu louvo a Deus por você não se deixar levar pelas adversidades e continuar buscando a presença do Senhor. Levante suas mãos. Pai, eu quero orar, Senhor, sobre a tua igreja. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada vida, cada família, cada lar que essa palavra alcançou, meu Deus. Que o Senhor mude a sua história. Que o Senhor mude o seu histórico. Que haja salvação, que haja livramento, que haja transformação. Que o Senhor, meu Deus, cumpra o teu propósito na vida desse irmão e dessa irmã. Que o Senhor venha fazer a tua vontade na vida deles. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te guarde, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, aí onde você está, que a sua casa seja um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar da presença de Deus, e que essa semana seja a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz. Quarta-feira nós estaremos aqui às 19h30 e eu creio que Deus vai continuar ministrando no meu coração e no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, compartilhe, comente, e que o Senhor te dê uma semana abençoada. Deus abençoe você no nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição,